Olá, neste vídeo iremos apresentar o trabalho de conclusão de curso realizado por Alisson Gustavo, Eduardo da Silva e Poliane Brita, acadêmicos do 4º ano de Eletrônica, turno matutino, orientado pelos professores Alisson Paulo Holanda Lima e Arthur Salgado de Medeiros. Tivemos a ideia de criá-lo ao observar problemas em nossa rotina escolar, mais precisamente nas aulas de Química, ao utilizarmos reagentes mais perigosos, ou seja, aqueles que podem trazer algum risco de certa forma, e também foi levado em consideração o fato de termos dificuldade para medirmos precisamente, isto é, chegar a uma medida específica para formar cada substância, pois observamos que demandava muito tempo, assim como lavarmos equipamentos de medidas para cada reagente. Vendo a necessidade de sempre realizarmos este processo cauteloso apenas sob supervisão do professor, logo podemos propor a solução disso por meio do nosso projeto, que tem uma abrangência mais didática. No entanto, sua utilização pode ser em diferentes ambientes e até mesmo no auxílio de aprendizado e aplicação da química, que são itens fundamentais para o progresso científico mundial. Sendo assim, é possível provar a eficiência do nosso projeto, tendo em vista que a automação contida nele é capaz de medir com precisão, através de botões, sem inconveniência do contato humano com o reagente, e prometendo o mesmo experimento em menos tempo, garantindo a eficácia. Entrando em mais detalhes sobre o nosso equipamento, tem-se como objetivo assegurar, automatizar e otimizar. De que forma? Bom, asseguramos ao evitar contato direto entre reagente e a pessoa, para evitar acidente, automatizar para trazer a praticidade daqueles que utilizam, sem ser necessário tamanha atenção em cada medida que em mãos humanas diretamente estão mais sujeitos a erros. E otimizar pelo fato de garantir o mesmo experimento em menos tempo e com mais segurança. Bom, para fundamentarmos o que foi dito anteriormente, existem conceitos indispensáveis sobre, apontando em nosso slide estão eles, inicialmente sobre reações químicas, que são substâncias químicas que sofrem transformações em relação ao seu estado inicial, ou seja, os reagentes são capazes de formar um ou mais produtos com diferentes comportamentos, podendo este trazer risco por meio das vias de penetração, caso haja contato direto, e são elas, as vias respiratórias, dérmicas, parental e digestiva. Muitos deles não estão longe de nossa rotina. A própria água sanitária misturada com amônia pode trazer toxicidade maléfica ao corpo humano, e ambos são comuns em ambiente doméstico. Por falar nisso, expus a seguinte tabela, que tem a amônia como exemplo, para citar alguns reagentes específicos, que podem transformar-se em reações tóxicas. Sendo assim, é necessário cuidado e atenção redobrada, pois mesmo tendo os necessários equipamentos de proteção e seguindo recomendações de segurança, não imuniza completamente os riscos de acidente. Como exemplo disso, pode citar-se o alto número de acidentes químicos que ocorreram entre 1947 e 1984 nos Estados Unidos, Japão e China, que foram responsáveis pela morte de mais de 100 mil pessoas, deixando em torno de 700 mil feridos. Bom, seguindo com a metodologia no desenvolvimento do projeto, o desenvolvimento teve início em 2019, no começo de 2019, depois que nós tivemos a ideia e utilizamos inicialmente como projeto integrador. E nossa primeira dificuldade, nossa primeira barreira que tivemos que superar foi a barreira do nível, porque a gente precisava fazer essa medição de nível de forma satisfatoriamente precisa. Para início de conversa, a gente pensou na utilização do ultrassônico, porém abandonou a ideia porque qualquer movimentação qualquer movimentação na superfície do líquido poderia causar variação e não atendia o requisito de precisão que a gente acreditava ser necessário, ou pelo menos era o que a gente achava, e a gente seguiu para outros métodos. O nosso orientador apresentou para a gente a forma que era utilizada para fazer a medição de nível em veículos, que geralmente é uma boia de nível, uma pequena boia de nível que sobe ou desce de acordo com o nível do líquido,
E essa boia está ligada geralmente a uma haste que faz com que aumente ou diminua a resistência dessa haste, baseada onde a boia está tocando. E a partir daí a gente tem um valor correspondente em tensão, que é enviado para o Arduino, e o Arduino iria interpretar esse valor, e a partir dessa interpretação desse valor a gente ia fazer uma resolução e obter o nível do recipiente. Porém, nós tivemos problemas para encontrar uma boia específica para essa aplicação, esse tipo de boia. A gente procurou em diversos lugares e não conseguiu encontrar esse equipamento. A gente então tentou adaptar e tentou utilizar uma boia geralmente utilizada em caixa aclopada de sanitários e até em caixa d'água, dependendo da aplicação, que ela teria sua haste conectada a um potenciômetro, e quando a boia fosse se movendo, o potenciômetro aumentaria ou diminuiria essa resistência baseado na movimentação da boia, e faria com que tivesse a mesma resposta no Arduino. Mas não saiu bem como a gente queria. Primeiro porque a boia era muito grande. Por ser muito grande, o recipiente teria que ter uma largura muito grande, e daí nós já teríamos que a variação mínima de líquido dentro do recipiente necessária para poder movimentar a boia e dar alguma resposta no potenciômetro seria muito grande. Então já perdemos aí a precisão que a gente precisava no projeto. A gente tentou por algumas semanas procurar várias outras soluções, pensamos em várias outras coisas, só que todas elas foram descartadas devido à disponibilidade de materiais. Então a gente partiu para o ultrassônico novamente. A gente pegou o ultrassônico e começou a fazer testes. Fizemos diversos testes no sensor ultrassônico para determinar o seu nível de precisão, e caso não haja nenhuma movimentação no líquido, o sensor ultrassônico consegue o nível de precisão necessário. Ele consegue o nível de precisão adequada para a gente prosseguir no projeto. Então a gente começou a utilizar o sensor ultrassônico. A gente criou uma resolução para o sensor ultrassônico que daria o valor no qual corresponderia à quantidade de líquido que tem dentro do pote, baseada na altura desse líquido, no caso dentro do pote. A partir daí, a gente jogou isso tudo dentro de uma programação simples que seria capaz de passar por várias etapas, como a medição do nível e o nosso segundo objetivo, que seria a mistura automática desses reagentes. Porém, mais uma vez, o projeto encontrou dificuldades. Primeiro que esse processo de encontrar a forma exata de medição levou mais ou menos metade do ano de 2019, e a partir daí a gente foi tentar buscar os equipamentos necessários para poder fazer esse transporte do líquido. Porém, a gente não conseguiu encontrar nenhum equipamento que fizesse esse transporte de forma satisfatória. Todos os equipamentos que a gente encontrou tinham um preço muito alto, que não cabia no nosso orçamento, ou não seriam capazes de executar a tarefa como nós queríamos, principalmente porque muitos equipamentos, muitas bombas e muitos equipamentos que a gente encontrou eram muito difíceis para que a gente pudesse realizar a limpeza, já que seria necessário estar fazendo a limpeza direto por conta da contaminação dos reagentes, tendo em vista que depois de utilizar um reagente no recipiente, esse reagente não pode entrar em contato com outros reagentes, pois pode acontecer alguma reação indesejada, caso algum resquício de um reagente utilizado posteriormente ainda permaneça no recipiente. Bom, ao final do desenvolvimento, do tempo de desenvolvimento que tivemos, os resultados foram os seguintes. Nós tivemos um projeto capaz de realizar a medição de nível de forma satisfatória. O nosso projeto poderia realizar essa medição de nível de forma satisfatória, porém não era capaz de realizar a tal automação que nós pretendíamos, pois ainda era necessário que um operador externo viesse e colocasse a quantidade de líquido dentro dos recipientes, ou retirasse de acordo com a quantidade, e ficasse retirando ou colocando até que esse conseguisse
quantidade de líquido que ele queria. Então, nós conseguimos parcialmente concluir os objetivos do projeto. Dando continuidade à fundamentação teórica, apresentarei os materiais que utilizamos em nosso projeto. Foi utilizado 2 recipientes com capacidade de 1 kg vazios para armazenamento da água que iria ser medida em nossos testes. Um Arduino Mega para ser o cérebro do projeto, pois é ele que dá os comandos centrais, 2 sensores ultrassônicos que monitoravam o nível da água do nosso reservatório, os jumpers que faziam a conexão entre os componentes, o LCD nos informava alguns valores importantes, o teclado matricial para o usuário conseguir operar o reservatório, a protoboard serviu como uma base de conexão entre os componentes, 2 resistores e um potenciômetro que estão inclusos em nosso circuito. Agora, sobre a programação, não fizemos uso de port manipulation por ser uma programação simples e que não ocuparia muito espaço no nosso microcontrolador, mas sem dúvidas passaríamos a usar caso isso se tornasse um problema em um futuro muito longe. Começamos com 2 livrarias, a Liquid Crystal, referente ao LCD, e o Keypad, referente ao teclado matricial. As variáveis utilizadas foram char, int, double byte, const int8t e o int32t. O corpo da programação são basicamente ifs para cada momento que o operador apertar algum botão. Ao ligar, uma tela de bem-vindo é apresentada. Para prosseguir é o jogo da velha, para voltar é o asterisco e para confirmar o 0. Prosseguindo, temos o nível, que é onde fica a informação dos níveis dos reservatórios. Após a tela de mistura, para misturar os componentes, e depois os créditos, que tem o nome dos integrantes e do orientador. Agora, faremos uma breve apresentação do nosso projeto em funcionamento. Primeiro, ao iniciar, terá uma tela de bem-vindo. Depois, quando a gente prosseguir, apertando aqui em jogo da velha, ele nos mostrará um nível de cada um dos reservatórios. Selecionando a tecla 0, a gente vai conseguir ver aqui o pote 1 e o quanto ele tem, e o pote 2 e quanto ele tem. Usando a tecla do asterisco para voltar e avançando, indo para depois do nível, terá a tecla de misturar. A tecla de mistura funcionará como? Vamos ver. Primeiro, você precisa digitar o quanto você quer misturar do pote 1, por exemplo, 7.000 ml, e apertando a tecla de jogo da velha para prosseguir. O pote 2, o quanto você quer, por exemplo, 8.000 ml, e aqui terá a tecla de confirmação, que é o 0, certo? E uma tela de misturando será apresentada. Vamos aguardar aqui que ele termine, prontinho, e depois é só voltar. Depois da tela de misturar, a gente tem os créditos, que são, seleciona a tecla 0, os orientadores, temos Alisson Holanda e Arthur Salgado, e após os componentes, Alisson Gustavo, Eduardo da Silva e Poliane Brito. Muito obrigado, nós somos do IFRN Zona Norte, ano 2021. Bom, para concluir, eu vou colocar aqui alguns pontos finais em pauta sobre o desenvolvimento do projeto. Primeiro é que o desenvolvimento do projeto foi extremamente prejudicado, assim como acredito que a maioria dos projetos desse ano foi extremamente prejudicado pela pandemia, pois por conta do isolamento social e a falta das aulas presenciais, a falta dos laboratórios, a gente não conseguiu andar com o projeto. Principalmente porque nosso projeto, no termo da programação do protótipo, já estava bem avançado e não tinha como a gente avançar mais além disso, sem novos equipamentos. Nosso projeto também teve o desenvolvimento prejudicado antes mesmo da pandemia, devido a um problema que eu já havia citado parcialmente, que foi a disponibilidade de componentes no mercado. Apesar da gente ter encontrado alguns componentes que seriam úteis para o projeto e poderiam suprir nossas necessidades, a maioria deles eram muito caros e era muito difícil da gente estar desembolsando essa quantia de dinheiro para poder estar realizando o projeto devido às dificuldades da vida em si. Mas nós, apesar disso, conseguimos concluir o primeiro objetivo do projeto, parcialmente, porém, infelizmente, não tivemos muitos testes práticos para determinar a eficiência, que era uma das nossas ideias iniciais, era fazer o teste usando o nosso equipamento de medida
e depois pegando um professor de química do próprio instituto para que pudesse realizar uma medição com o equipamento rústico do laboratório para identificar qual deles seria mais preciso e se seriam necessários ajustes no nosso sistema de medição para que ele se tornasse mais preciso e afim. Nós não tivemos tempo para realizar esses testes. Para o futuro do projeto, tem muitos pontos que ficariam como necessidade do projeto. Não como a mais, não como algo que poderíamos adicionar para melhorar, mas sim necessário para que o projeto possa entrar em vigor e funcionar corretamente. Que seria um sistema de coleta de dispensa de reagentes automático para poder fazer com que o reagente seja coletado de um recipiente externo e depois que a mistura for realizada por um outro sistema que realize essa mistura, possa ser colocado em um outro recipiente externo limpo para que o operador não precise em momento algum entrar em contato com esses reagentes. Um sistema de lavagem automática do equipamento, pois como eu já citei, não é possível utilizar o equipamento 2 vezes em seguida com reagentes diferentes, pois você pode ter reações indesejadas devido a resquícios do reagente anterior. E também um sistema de aquecimento de misturas, porque como a gente observou no laboratório, muitas das misturas que a gente fazia, era necessário que houvesse o aquecimento para que realmente acontecesse a reação química. Portanto, um sistema de aquecimento seria extremamente necessário para que o sistema de mistura viesse a funcionar corretamente. Bom, antes de finalizar, eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam nessa jornada até agora, aos nossos orientadores, e a todos que nos ajudaram de qualquer forma, e agradecer a todos que acompanharam a apresentação até aqui. E é isso, obrigado a todos, e finalizando por aqui a apresentação do nosso TCC. Olá, me chamo Beatriz, faço parte do curso técnico integrado em eletrônica e o meu grupo é formado por mais 2 alunas, Raquel Brena e Milene Barbosa, além da nossa orientadora Oliviane Catarina. E nós viemos apresentar nosso projeto, a furadeira de bancada para placas de circuito impresso. A Drill PCB, que virá em dose dupla para atender os alunos do IFRN Campus Zona Norte. No sumário, nós encontraremos a introdução, que é onde apresenta a justificativa e o objetivo do projeto. Encontraremos também o desenvolvimento, que é onde apresentaremos todos os processos envolvidos para a construção da Drill PCB, e também encontraremos a conclusão, onde apresentaremos os testes e resultados. O interesse na construção da Drill PCB surgiu em razão de um problema identificado por professores e alguns alunos do curso técnico de eletrônica: a dificuldade na perfuração de placas de circuito impresso, uma vez que o campus apenas possui parafusadeiras que suportam brocas apenas maiores que 3 milímetros. Os alunos ainda contam com a ajuda de um perfurador manual, que necessita de punções difíceis e é propriedade de uma professora. Vale ressaltar que furadeiras para PCIs devem suportar brocas menores de 1 milímetro, o que não é fácil de encontrar aqui no Brasil. Modelos cujos mandris utilizam brocas de 0,6 a 6,5 milímetros custam em torno de R$1.000 e só estão disponíveis em lojas virtuais e estrangeiras, o que dificulta a aquisição pelo campus. Dessa forma, a proposta em construir o Drill PCB certamente se mostra como uma contribuição relevante para a comunidade do campus. Diante do exposto, o nosso objetivo geral é contribuir com os alunos do IFRN no processo de construção de placas de circuito impresso, construindo uma furadeira de bancada de baixo custo, a Drill PCB. O processo de construção do Drill PCB exigiu diversas etapas, e vamos explicar agora uma por uma.
passando desde as compras dos materiais até a adição dos componentes. Bom, o nosso primeiro desafio foi conseguir encontrar os materiais essenciais para a furadeira, como o motor, mini mandril e as mini brocas. E após diversas pesquisas, só conseguimos encontrar com preços baixos no site Shopee, que é uma empresa do Sudeste Asiático, mas também atende para o Brasil. Como vocês podem observar, no site Mercado Livre, um dos únicos que a gente conseguiu encontrar, nós só conseguimos encontrar mini mandris por preços maiores que R$ 28. E mesmo assim, o frete para o Nordeste ficava acima de R$ 70. Entretanto, na loja Shopee, conseguimos encontrar por preços consideravelmente mais baixos e no final ainda ganhamos um belo desconto que apresentaremos no final. Bom, passamos por um longo processo de pesquisa para escolhermos o material 3D. Cogitamos utilizar madeira compensada, que seria mais barato. Entretanto, a modelagem que pensamos para a furadeira não permitia fazê-los de maneira fácil e rápida, de acordo com marceneiros e empresas de corte a laser que contatamos. Dessa forma, entramos em contato com a empresa Void 3D para conseguirmos produzir peças leves em menor tempo e na exata geometria que imaginamos. A Void 3D é uma empresa incubada do Instituto Metrópole Digital da UFRN e é referência para impressões de qualidade e baixo custo. Aqui ao lado, você pode ver as peças sendo produzidas pela impressora 3D. Além das peças em 3D, a nossa furadeira também conta com uma base em acrílico e conseguimos produzi-la com a empresa Acrylarte. Fizemos um layout para que fosse bem encaixado no corpo da peça 3D. As peças em 3D para o projeto custou R$ 75 para cada furadeira e a base em acrílico custou R$ 24 para cada furadeira. E ambas as peças recebemos em 7 dias. Após as peças chegarem, foi necessário lixar as peças do corpo, pois não estavam encaixando por erros de medida do nosso projeto. Então, lixando, conseguimos diminuir alguns centímetros, fazendo as peças deslizarem melhor. Então, nós íamos lixando e testando, como vocês podem observar, até as peças deslizarem perfeitamente. As lixas custaram R$1 cada e nós utilizamos 3 unidades em nosso projeto. Após o processo de lixagem, iniciamos o processo de encaixe e de alinhamento. Como você pode observar, o processo ao lado. Como as peças do corpo da furadeira foram produzidas separadas, o grupo teve que fazer o encaixe delas. Então, o grupo utilizou a cola Tec Bond para plástico, que custou apenas R$ 7,50, para fazer a colagem rápida e segura dos componentes. Além disso, fizemos a colagem das 2 alavancas, que podem ser utilizadas tanto por destro quanto por canhotos. Após a colagem do corpo, tivemos que fazer o lixamento novamente, pois assim garantimos total alinhamento da peça e conseguimos tirar alguns resíduos que ficaram da cola. Depois dos encaixes, vamos iniciar a adição de componentes. Observem os processos. Primeiramente, colocamos os parafusos onde necessário, como no motor para encaixá-lo à alavanca e no corpo para encaixá-lo ao motor. Colocamos uma liga que vai funcionar de maneira que esteja sempre tensionando o motor para cima, para que a alavanca funcione de forma mais leve. Depois de verificar se tudo está seguro, encaixamos o mandril no motor e logo em seguida colocamos na furadeira.
disso, também fizemos o encaixe da base acrílica no corpo e garantimos o alinhamento e segurança na perfuração. Com isso, basta verificar se a mecânica da furadeira estará funcionando de forma correta. Para que o usuário tenha total comando da sua perfuração, adicionamos um circuito controlador de velocidade. Observando o circuito implementado na nossa furadeira, você perceberá que utilizamos a técnica PWM, que é muito operado para a modulação de uma carga. Basicamente, o circuito produz uma ilusão de que a intensidade enviada para a carga está variando, e, por consequente, o circuito funciona como um controlador que dosa a quantidade de energia enviada para a carga. Produzir essa placa em um período de pandemia e de quarentena foi bastante complicado, mas conseguimos contar com a ajuda de um colega de classe, Wesley Costa, que conseguiu fazer a perfuração e a solda em seu antigo trabalho. Compramos todos os materiais na loja eletrônica Total, e o total deu R$ 21,51. E para a segunda placa, nós iremos reutilizar a placa do protótipo passado. Como um dos nossos principais objetivos era produzir a Drill PCB como uma furadeira de baixo custo, então é importante que a gente preste as contas para ver quanto custou o total da nossa Drill PCB. Assim, a gente consegue ver se ela realmente é diferente das furadeiras que estão no mercado e que valeu a pena construir ela para os alunos do IFRN Campus Zona Norte. Como você pode observar na tabela, tivemos um custo total de R$ 326,50, o que significa um custo total para cada furadeira de R$ 163,26, ainda contando com várias brocas de estoque para ambas as furadeiras, provando que é realmente um preço que destoa completamente da realidade das furadeiras do mercado. E nesse contexto, é garantido a reprodutibilidade da furadeira Drill PCB a fim de aumentar a sua quantidade nos laboratórios do IFRN Campus Zona Norte. Realizando os testes, podemos afirmar e comprovar a eficácia da Drill PCB e seu circuito controlador de velocidade para a perfuração de placas de circuito impresso. A perfuração na placa foi precisa e rápida, como os usuários necessitam. A Drill PCB oferece precisão, exatidão e segurança de forma silenciosa e cumpre seu objetivo de auxiliar e facilitar os trabalhos acadêmicos e científicos a serem produzidos pelos futuros técnicos formados em eletrônica no IFRN. Assim, a construção da Drill PCB, uma furadeira de bancada de baixo custo para PCIs, se mostra uma contribuição relevante para toda a comunidade acadêmica do IFRN Zona Norte. Minha experiência nas pesquisas e no relatório referente à Drill PCB foram boas, porém a construção da furadeira e do vídeo apresentando o nosso projeto foi bastante complicado de se desenvolver, pois nesse tempo de pandemia e com o isolamento social não foi possível que o grupo se reunisse para desenvolver a parte física do nosso projeto, que é a parte mais complicada de ser desenvolvida, e também pela falta de estrutura dentro de casa, celular com câmera de baixa qualidade e os diversos barulhos, mas no final deu tudo certo. É inegável que a pandemia e o isolamento social contribuíram muito para dificultar alguns processos do nosso projeto. Por ser um projeto que exigia a cooperação das três, ficou uma situação complicada, porque vários processos ficou por conta de uma pessoa só, que fui eu, por ter menor dificuldade de locomoção na cidade. E o nosso projeto exigia que fosse buscado alguns componentes da Drill PCB. Porém, conseguimos conciliar as nossas agendas junto com a nossa orientadora, Liviane Melo, que nos ajudou muitíssimo, e isso pôde nos ajudar bastante, porque assim a gente conseguia dividir as tarefas de cada uma de acordo com o que cada uma podia. E assim a gente conseguiu entregar 2 furadeiras para o campus IFRN Zona Norte
com os objetivos que a gente propôs desde o início. Uma furadeira leve, portátil, prática, que funciona perfeitamente e que consegue atender tanto canhotos como destros, que foi uma observação dada pelo nosso co-orientador, Aécio, que desde o nosso início de protótipo ele nos ajudou muito também. Então fica meu agradecimento para todos os envolvidos do projeto, todos aqueles que ajudaram, para todos aqueles que tiveram a intenção de ajudar, para todos aqueles que vão utilizar a nossa furadeira. Então, em nome das minhas colegas Beatriz Silva e Milene Barbosa, e também da nossa orientadora Liviane Mello, agradecemos a sua atenção por nos assistir até aqui. Muito obrigada! Olá, sejam bem-vindos. Espero que gostem e que tenham proveito do que aqui será exposto. De antemão, vale destacar que este vídeo trata-se da apresentação do trabalho de conclusão de curso dos alunos Fabrício Eric Silva Santos, Israel de Lima Paulino, Leandro Miller dos Santos, acadêmicos do 4º ano da turma de eletrônica, turno matutino, e orientados pelo professor Daniel Guerra Vale da Fonseca, a quem temos toda a nossa gratidão por todo o auxílio fornecido durante este processo. Acerca do projeto, este refere-se ao multiplano automático para auxiliar no ensino da matemática de pessoas com deficiência visual. Um estudo realizado a fim de causar impacto positivo no que diz respeito à problemática encontrada no ensino da matemática, sobretudo no assunto da geometria, aos alunos portadores de deficiência visual. Sendo assim, auxiliar docentes e discentes, fornecendo-lhes o melhor rendimento e tempo de aula, encontra-se como nossa justificativa para esta tese. Neste sentido, com o propósito de atingir o objetivo geral, que concerne a construção de um multiplano digital capaz de elevar pinos e assim formar uma figura, foram traçados objetivos específicos e, sabendo que estes são degraus para o desenvolvimento do protótipo, encontra-se em primeiro lugar a produção de uma estrutura que comporte o circuito e os pinos, seguido de atuadores lineares, os quais são responsáveis pela elevação dos pinos, bem como o desenvolvimento de um circuito comandado por um controlador que coordena os atuadores e, por fim, mas não menos importante, uma programação, a qual dita o que deve ser feito a partir das informações de entrada. Então, a partir dos objetivos que foram traçados, introduz-se a parte da metodologia, sendo a primeira seção a construção dos atuadores lineares. Em primeiro plano, viu-se a necessidade de desenvolver uma idealização de como seria a estrutura desta peça, chegando neste modelo aqui. E, após esta etapa, foram estudados os possíveis materiais para sua construção. Deste modo, optou-se pela utilização de motores de DVD, porca e parafusos, resultando, então, em um modelo semelhante a este ilustrado na animação, o qual tem seu funcionamento baseado na transformação de um movimento rotativo em um movimento linear. Em relação à construção dos atuadores lineares, foi projetado um circuito para o controle e acionamento dos dispositivos,
Inicialmente, foi idealizada a montagem de uma matriz de atuadores 2x2, no qual cada motor é controlado individualmente a partir de circuitos ponte H. O uso de circuitos ponte H é necessário pois a plataforma de prototipagem escolhida não possui potência suficiente para acionar o motor e atuar em conjunto com o microcontrolador responsável por controlar o sentido que o motor irá girar. Na imagem, podemos observar um circuito teste que foi realizado através do software de criação de projetos eletrônicos Fritzing e foram utilizados dois módulos L298N1, que permite controlar até 4 motores. Após a realização desse teste, avaliamos a possibilidade de realizar o controle de cada motor individualmente, utilizando a ponte H. No entanto, para cada ponte são necessárias 2 portas digitais do Arduino Uno. Como a ideia inicial trata da produção do protótipo com uma malha 2x2 de motores, o uso de 4 motores solicitaria 8 portas digitais. Por conta dessa expansão, o número máximo de motores seria limitado pela quantidade de saídas digitais configuráveis da placa. Para aumentar a viabilidade do projeto, adotamos a estratégia de expansão das saídas digitais do Arduino Uno através do CI74HC595, que se trata de um registrador de 8 saídas que atuam de forma paralela com um controle feito por apenas 3 pinos de entrada. Ao aumentar a quantidade de registradores, é possível utilizá-los em modo cascata, visto que dessa maneira a informação contida na saída do primeiro registrador será transmitida de modo serial para os demais, de acordo com o pulso de clock em um dos pinos da entrada. Dessa forma, podemos controlar diversos registradores utilizando apenas 3 pinos de entrada. Com uma solução em mãos, nós realizamos a montagem de um circuito teste no simulador Tinkercad. O teste foi feito com o intuito de observar o comportamento das saídas do CI, no qual é possível observar quando elas possuem nível lógico alto, que é o LED aceso, ou nível lógico baixo, que é o LED apagado. Cada par de LED representa as entradas que serão direcionadas. Agora vamos abordar o tópico do desenvolvimento da programação. De início, consideramos a malha de motores uma malha matricial, como pode se notar na figura. Esse é um exemplo de uma malha 5x5. Ou seja, essa malha possui um total de 25 motores. A organização matricial nos permitirá realizar o controle individualmente de cada motor. Nesse sentido, de acordo com a organização matricial dos motores, foi possível realizar o desenvolvimento de uma lógica, tendo em vista o passo a passo escrito no slide. Inicialmente, o operador deve selecionar a figura desejada. No exemplo descrito no slide, a figura desejada foi um quadrado. Os motores que serão acionados estão sendo representados pelo número 1. Os motores que não serão acionados estão representados pelo número 0. Após escolher a figura desejada, será feita uma subtração de matrizes entre a figura desejada e o estado atual da malha. Como a malha estava com todos seus motores desligados, o resultado da subtração será a matriz da figura desejada. Com a malha resultante, podemos realizar o acionamento dos motores. Pode-se notar no quarto passo que todos os motores necessários estão sendo acionados para o mesmo lado, ou seja, todos estão com a mesma polarização. Isso resultará na elevação de todos os pinos. No entanto, para realizar o acionamento dos motores, essa informação deve ser transmitida para o data dos registradores, ou seja, a informação deve ser convertida em bytes, sendo 1 byte para cada registrador, tendo em vista que sua saída contém 8 bits. Assim, a conversão será realizada, como descrito no passo 5, onde a informação dos motores que devem ser acionados serão transformadas em bytes e transmitidas para os registradores, de modo serial. Iniciando o tópico dos resultados obtidos, pode-se notar que realizamos a construção de um circuito utilizando 7 registradores. Esse circuito é responsável por controlar os 25 motores presentes na malha. Cada motor está sendo representado por um par de LEDs. Decidimos utilizar LEDs, visando o melhor entendimento do circuito para todos. Além de que, com os LEDs, poder observar quando o pino acoplado ao motor está subindo ou está descendo, de acordo com qual LED estará aceso. Além disso, realizamos o uso de 3 botões. Cada botão tem uma função específica. O botão 2 ele será responsável por formar um quadrado, ou seja, ele irá acionar os motores necessários para formar um quadrado. O botão 3 ele tem a função de formar um losango. Já o botão 4 ele tem a função de
realizar o declínio dos pinos, girando o motor no sentido contrário do que ele foi acionado com os botões anteriores. Ao iniciar a simulação, pode-se notar que quando o botão 3 é pressionado, um quadrado será formado na malha de motores. Observe-se também que todos os LEDs azuis estão acesos, dos motores necessários para a formação da figura. Isso ocorre pois os pinos acoplados nesses motores devem subir, para assim realizar a formação da figura. Quando o operador notar que a figura já foi formada, ele pode pressionar novamente o botão e os motores irão parar. Tendo em vista que já existe uma figura formada na malha, devemos realizar o pressionamento do botão 4, pois assim os motores acionados irão girar no sentido contrário e a malha ela estará zerada. Como pode-se notar na simulação, ao pressionar o botão 4, os LEDs verdes irão acender, indicando que o motor está girando no sentido contrário. Assim, quando o operador observar que a malha já está totalmente zerada, ele pressiona novamente o botão e os motores irão parar. A formação do losango segue o mesmo princípio, dito anteriormente. Para formar o losango, basta pressionar o botão 2 e o losango será formado na malha de LEDs. Quando o operador notar que o losango foi formado, ele deve pressionar novamente o botão para desligar os motores. Para realizar a formação da outra figura, deve-se pressionar o botão 4 e os motores irão girar no sentido contrário. Assim, os pinos irão descer. Para desligar os motores, basta pressionar novamente o botão 4. Como explicado na programação, o código realizará uma subtração de matriz, tendo em vista o estado atual da malha com o estado desejado. Isso é necessário para que o operador não tenha que pressionar um botão para formar a figura, como no exemplo, pressiona o botão 3 para formar um quadrado, pressiona novamente para os motores, e para ter que formar outra figura, ter que descer os pinos, ou seja, pressionar o botão 4 para os motores girarem no sentido contrário e depois pressionar novamente. Nesse sentido, o operador pode ganhar tempo, realizando a formação de uma das figuras, como um quadrado, por exemplo, pressiona o botão 3. Quando a figura for formada, ele pressiona novamente para desligar os motores. E caso ele queira formar um losango a partir do quadrado, basta ele pressionar o botão 2. Pode-se notar que os motores necessários para a formação de um losango serão acionados, indicados pelo LED azul. Já os motores que não são necessários na formação do quadrado serão acionados, só que no sentido contrário, tendo em vista que os pinos que já estão levantados serão declinados. Assim, o losango será formado. Quando o operador notar que o losango foi formado, ele pode simplesmente pressionar o botão 2 para realizar a parada dos motores. Caso o operador queira descer todos os pinos, ele pode pressionar o botão 4. Os motores que formaram o losango anteriormente serão polarizados no sentido contrário, realizando a descida dos pinos. Tendo em vista que a montagem protoboards apresenta muitos fios e a probabilidade de futuros erros é maior, com isso, decidimos realizar a projeção do layout de uma placa de circuito impresso através do software Proteus, com a finalidade de melhorar a confiabilidade do circuito, diminuindo drasticamente as chances de erros. Para o procedimento de fabricação da placa, primeiramente realizamos a impressão do layout em um papel fotográfico. Em seguida, utilizamos um ferro de passar para que com o calor gerado possa acontecer a transferência da figura do papel para a placa de fenolite de cobre. Após isso, partimos para o processo de corrosão por percloreto de ferro. Após a conclusão da reação, a placa foi retirada e lavada, para poder retirar o excesso do reagente e, em seguida, ela foi lixada para a remoção da tinta remanescente na placa, expondo as trilhas de cobre para facilitar a soldagem dos componentes, como podemos observar na imagem. Vale ressaltar que todo o processo de fabricação da placa foi realizado no Laboratório de Química do IFRN Campus Natal Zona Norte. Para permitir uma futura expansão no número de motores, foi projetada uma nova PCI para possuir dois CI 74HC595. Como exposto, foi necessário realizar modificações à placa do circuito. No entanto, não foi possível realizar a construção de uma nova placa, visto que o grupo não teve acesso ao laboratório de química do IFRN. Deste modo, o andamento do projeto em relação à fabricação da placa PCI foi comprometido. No âmbito dos resultados, é trazido os modelos 3D dos parafusos e da estrutura de base, os quais encontram-se disponíveis para futuras modificações e
para também impressão. Como exposto neste slide, a primeira figura refere-se à formação de um quadrado, esta segunda de um triângulo e, por fim, essa de um círculo. Vale ressaltar que todas as figuras foram desenvolvidas no site Tinkercad. Por fim, deixamos nossa gratidão aos que nos assistiram até aqui, bem como aos envolvidos direta e indiretamente em nosso desempenho neste trabalho. Ainda, é importante evidenciarmos que o cenário trazido pelo novo coronavírus nos incapacitou de concluir outros tópicos, modificações e melhorias planejadas para o multiplano. Contudo, desejamos que o projeto tenha continuidade, pois para ele é desejado que o número de pinos seja aumentado e, consequentemente, os de atuadores também. Ainda, objetivamos uma melhoria no desenvolvimento do circuito e a confecção da placa de circuito impresso. Novamente, agradecemos pela atenção e deixamos aqui nossos contatos, caso alguém tenha ficado com dúvida ou até mesmo caso possuam algo a acrescentar. Obrigada. Olá, meu nome é Maria Gabriele, sou aluna do 4º ano do curso Técnico Integrado em Eletrônica do IFRN, do campus Natal Zona Norte, e estou aqui, junto ao meu grupo, para apresentarmos o nosso trabalho de conclusão de curso, intitulado Simon Baby, Sistema de Monitoramento para Bebês Conforto. Esse projeto foi desenvolvido pelos alunos Davi Rodrigues Greati, Maria Gabriela Silva Costa, Moisés de Medeiros Galvão e orientado pelo professor Daniel Garcia Teixeira. O projeto parte de duas graves causas de óbitos infantis, a asfixia postural e a hipertermia, ambas mais recorrentes no interior de veículos. A primeira, predominantemente em carros em movimento, e a segunda pelo abandono ou esquecimento de crianças em automóveis estacionados. Dessa maneira, o projeto busca prevenir a morte de recém-nascidos e crianças pequenas nas cadeirinhas de carro em decorrência da excessiva elevação da temperatura corporal, a hipertermia, e o mau posicionamento em bebês conforto, a asfixia posicional. Conciliar os afazeres domésticos e o trabalho à vida pessoal torna-se um desafio para pais que lidam com a rotina de recém-nascidos. A partir disso, foram adotados diferentes métodos para carregar o bebê consigo e manter as mãos livres. Um meio muito utilizado é o assento de carro. Porém, alguns deles podem gerar problemas quanto ao posicionamento da criança, em alguns casos, ocasionar insuficiência respiratória. Os assentos de carro são dispositivos projetados para uso exclusivo veicular e, ao serem utilizados no ambiente doméstico, por exemplo, podem ser afetados, dependendo do local onde são colocados. Porém, as demandas diárias ligadas levam os pais a crerem na eficácia das cadeirinhas fora dos veículos e, por isso, permitem que seus bebês permaneçam nelas por muitas horas diárias, inclusive sem supervisão, com os cintos desafivelados, apoiados em superfícies altas ou sem firmeza. A asfixia posicional é uma forma mecânica de asfixia causada pela ventilação pulmonar insuficiente devido à imobilização do indivíduo em uma posição que comprometa a passagem de ar pelas vias aéreas pulmonares, levando à insuficiência respiratória. Recém-nascidos correm maior risco devido à incapacidade da criança desta idade de se mover para melhorar a sua respiração quando as suas vias aéreas se encontram bloqueadas. Além do óbito da vítima, em crianças, a perda de oxigênio em níveis extremos nessa idade pode levar a problemas cognitivos e comportamentais no futuro. Alguns dos usos mais comuns da cadeirinha são os principais causadores da asfixia posicional infantil, aparelho para o sono e o transporte do bebê. Durante o sono, a criança pode se mover e se colocar em uma posição que impossibilite a respiração adequada. Algo semelhante pode ocorrer com o transporte da cadeirinha com a criança dentro. O balançar da criança dentro do dispositivo pode colocá-la em uma posição perigosa. Para além disso, o bebê conforto não fornece nenhuma indicação de que a criança foi bem alocada na cadeirinha. Uma pesquisa realizada em 2015 analisou 47 mortes ocorridas em dispositivos de carregar bebês, sendo 31 delas em bebês conforto. 89% dessas mortes ocorreram com o uso inadequado do dispositivo e 48% das causas foram atribuídas à asfixia postural, sendo os outros 58% associados com o estrangulamento pelas correias. Em dias de alta incidência solar, a temperatura interna dos veículos automotores pode chegar a ultrapassar os 70 graus Celsius.
Tal cenário apresenta-se como um fator causador da hipertermia, caracterizada como uma condição fisiológica que impossibilita a manutenção da temperatura corporal em uma faixa fisiológica segura para o indivíduo. Nesse sentido, os infantes dispõem de uma maior superfície corporal em relação à massa e uma menor eficiência na termorregulação quando comparados aos adultos, e, por isso, são grupo de risco no que diz respeito à morte causada pelo esquecimento ou abandono nos carros em dias ensolarados por um longo período de tempo. Assim, o Simon Baby foi projetado visando a diminuição das perdas infantis e é capaz de realizar o sensoriamento da cadeirinha do carro por meio de uma matriz 4x4, de modo a mapear a postura do bebê e informar caso haja algum risco de asfixia, fazendo uso de um aplicativo e sinais sonoros. Além disso, para evitar o superaquecimento do corpo da criança, o sistema embarcado também oferece alertas na hipótese dele ter sido deixado sem a supervisão dentro do automóvel, desligado e sob altas temperaturas. O circuito desenvolvido tem como princípio uma matriz de contatos, que simula os sensores de pressão para medir o posicionamento do bebê, e um sensor de temperatura, o LM35. As informações recolhidas são enviadas para o microcontrolador ATmega 328P e, para realizar a varredura completa da matriz, usamos o MUX e o DMUX. Como dito anteriormente, os sensores foram representados por contatos, fechando o circuito quando forem pressionados e abrindo quando forem soltos. Dessa forma, abstraindo que a pressão imposta no sensor resulta o fechamento da chave e a sua ausência, o contrário, os sensores foram conectados de certa maneira que formam uma matriz de contatos. Sendo assim, cada sensor apresentará uma coordenada de linha e coluna. Por meio disso, a matriz possuirá as seguintes propriedades. As colunas serão entradas, já que, colocando uma tensão em uma coluna, os sensores conectados a ela serão habilitados, possibilitando em si a sua leitura. Dessa maneira, as linhas, possuindo um resistor de pull-down cada uma, ficaram responsáveis pela saída da matriz. Desse modo, a leitura da matriz é realizada por meio de uma varredura, que funciona da seguinte forma. Iniciando na primeira linha e na primeira coluna, ou seja, no primeiro sensor, o demultiplexador aciona coluna por coluna até chegar à última. E, por meio do multiplexador, um processo análogo a esse é realizado na seguinte linha. E assim sucessivamente, até realizar uma leitura completa de todos os sensores da matriz. Por meio dessa informação da leitura da matriz, é possível identificar se o bebê está posicionado corretamente ou incorretamente e se o mesmo também está presente na cadeirinha. Vale ressaltar também que o uso dos multiplexadores e demultiplexadores foram necessários, já que por meio deles a leitura da matriz é realizada utilizando apenas uma entrada digital do microcontrolador e 4 saídas digitais, que foram responsáveis pelo controle desses CIs, resultando em economia de 3 terminais do microcontrolador, já que seria necessário utilizar 4 entradas e 4 saídas em uma matriz 4x4. Caso a matriz fosse 8x8, seria necessário utilizar 8 entradas e 8 saídas, resultando no total de 16 terminais do microcontrolador, algo que o ATmega 328P seria inviável para ser utilizado nesse projeto. Desse modo, o uso desses CIs resultaria em uma economia ainda maior, de 9 terminais, já que seria acrescentado apenas 2 saídas para o controle dos multiplexadores e demultiplexadores de 8 bits. A programação, em sua grande maioria, foi realizada utilizando a linguagem C diretamente para o ATmega 328P. Devido a isso, foi possível utilizar ferramentas diretas no microcontrolador, como o timer, que foi necessário para identificar se o bebê foi esquecido no carro sem prejudicar o sensoriamento da matriz e da temperatura. Também foi possível realizar o controle mais simples dos CIs, já que eles são controlados por bits, que convertidos em números decimais resultam no número do canal. Ou seja, se for habilitado 0 no multiplexador, por exemplo, será lido o canal 2 desse CI, já que 0 convertido para o número decimal é 2. Sendo assim, foi realizada uma soma binária para controlar
esses componentes, resultando em uma varredura que inicia no primeiro sensor, ou seja, o sensor que se localiza na primeira linha e na primeira coluna, e finalizando no último sensor, no nosso caso, no sensor que está na quarta linha e na quarta coluna. Na linguagem de programação, os valores lidos pelo microcontrolador são comparados com o resultado modelo da matriz. Esse modelo corresponde à posição ideal em que o bebê deve ser encontrado. Dessa forma, é possível identificar os 3 estados possíveis: ausência do bebê, posição errada e posição correta. Além do sensoriamento da temperatura e da posição, também foi implementada a verificação se o bebê foi esquecido dentro do carro. Como dito anteriormente, foi utilizado os timers para cronometrar o tempo que o bebê está sozinho no carro. E, se esse tempo chegar a um valor máximo, idealmente seria avisado por um meio de aplicativo de celular que o bebê está sozinho no carro. Entretanto, como não foi possível realizar a parte prática do aplicativo, e sim só foi possível desenvolver apenas a parte visual, a indicação de que o bebê estava esquecido foi realizada por meio de LEDs. O sensoriamento da temperatura é realizado em função do estado ligado ou desligado do carro. Quando o carro está ligado, ele apresenta a circulação de ar no interior do veículo, resultando em uma temperatura não crítica para a criança. Desse modo, será medida diretamente a temperatura do bebê. Em contrapartida, quando o carro estiver desligado e o bebê estiver presente no carro, será medida a temperatura do ambiente interno do veículo. Vale ressaltar que em ambas as situações será emitido um sinal luminoso em caso de temperaturas inadequadas à fisiologia do bebê. Mediante tudo que foi exposto, o projeto apresentou resultados satisfatórios e pertinentes para o desenvolvimento de melhorias futuras. Devido à pandemia da Covid-19 e com as nossas atividades presenciais suspensas, ficamos impossibilitados de montar um protótipo físico e, por isso, o uso de softwares de simulação foi necessário. Graças a esse motivo, algumas limitações de prototipagem foram encontradas, como o tempo de contagem, o qual só foi possível até os 10 segundos. Além disso, foi pertinente apenas o desenvolvimento de um aplicativo não funcional para nortear aperfeiçoamentos seguintes. Agradecemos a sua atenção e estamos abertos para sanar qualquer tipo de dúvida quanto à execução do nosso projeto ou daquilo que foi exposto. Obrigado. Boa noite. Nós somos do 4º ano de Eletrônica e iremos apresentar o eletrocardiograma portátil. Trabalho de conclusão de curso no técnico integrado em Eletrônica. Eletrocardiograma portátil. Alunos: Elohim Felipe, José Manuel, Micael Marcos. Orientador: Érico Pedinelli. Orientador: Aécio Farias. Antes de mais nada, é muito importante falar a respeito do que é o eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um dispositivo essencial para os hospitais, pois é com ele que é possível medir a atividade elétrica do coração e que possibilita identificar problemas cardíacos. O eletrocardiograma é um instrumento de ambiente hospitalar e, por ser um instrumento hospitalar, poderá trazer diversos problemas de flexibilidade, pois muitas pessoas têm dificuldade para se locomover até o hospital. Vale ressaltar também o alto custo do equipamento. Então, para facilitar o uso do dispositivo do eletrocardiograma, temos como objetivo apresentar um sistema eletrônico capaz de analisar e medir a atividade elétrica do coração e exibir os resultados do eletrocardiograma em um display gráfico, fazendo uso de microcontroladores e alguns softwares. Irei agora apresentar a fundamentação teórica. Aqui são de sinais, preparação para o exame com ECG, avaliação cardiológica com eletrocardiograma, anatomia do coração e interpretação do ECG. A aquisição de biosinais do eletrocardiografo pode ser obtida utilizando 3 eletrodos descartáveis, que podem ser comprados facilmente na internet ou em lojas de equipamento médico e hospitalar. Um deles deve ser colocado no pulso direito, outro no pulso esquerdo, para as entradas V1 e V2. O terceiro eletrodo é tradicionalmente colocado na perna direita, mas pode ser colocado no abdômen para o lado da perna direita em curto com sinal de terra. Devemos ter alguns cuidados para a preparação do exame. Então, é aconselhável que o paciente tenha alguns cuidados com a higiene pessoal, porém, ele não deve aplicar cremes ou outros cosméticos do corpo. Além disso, é indicado que o paciente não pratique exercícios físicos antes do exame.
Vale salientar que o exame não tem restrições. A avaliação cardiológica com eletrocardiograma existem duas possibilidades: teste em repouso e teste ergométrico. O teste em repouso é efetuado com o paciente deitado de barriga para cima sobre a maca. O médico irá posicionar os eletrodos no tórax, punhos e tornozelos. Já o teste ergométrico é feito numa esteira ou bicicleta. A diferença entre ambas é que um é em repouso e outro em movimento. Interpretação do eletrocardiograma, batimentos e frequência cardíaca. Segundo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a frequência ideal para o adulto saudável fica entre 60 e 100 BPM. Pessoas saudáveis costumam registrar uma quantidade baixa de batimentos por minuto, pois nelas, os músculos cardíacos não precisam se esforçar muito para bombear o sangue por todo o corpo. Sendo assim, o coração bate de 60 até 100 mil batidas por dia, 3 milhões por mês e 37 milhões por ano. Anatomia do coração humano. O eletrocardiograma representa a corrente elétrica em movimento através do coração durante um batimento. O movimento da corrente é dividido em partes e cada parte recebe uma designação alfabética no ECG. O batimento cardíaco começa com o impulso do marcapasso cardíaco. Esse impulso ativa as câmaras superiores do coração, ou seja, o átrio. A onda P representa a ativação dos átrios. Em seguida, a corrente elétrica flui para as câmaras inferiores do coração, ventrículos. O complexo QRS representa a ativação dos ventrículos. Em seguida, os ventrículos precisam passar por uma alteração elétrica para se prepararem para o próximo batimento cardíaco. Essa atividade elétrica é chamada onda de recuperação, representada pela onda T, como podemos observar na imagem. Podemos ver vários tipos de anormalidade. Podemos citar, como exemplo, ataque cardíaco, ritmo cardíaco anormal. Certas anormalidades observadas no eletrocardiograma podem sugerir aneurismas. Os aneurismas se desenvolvem nas partes mais fracas das paredes do coração. Os aneurismas podem ser consequências de um ataque cardíaco. Se o ritmo for atípico, ou seja, muito rápido ou muito lento, o eletrocardiograma pode indicar o local do coração onde o ritmo atípico é iniciado. Bom, eu me chamo Micael Marcos e agora eu vou falar sobre o desenvolvimento do circuito. Para a realização do projeto, foi necessário entendermos como funcionava um eletrocardiograma, para assim podermos desenvolver o nosso ECG portátil. Então, durante os primeiros meses, foram feitas pesquisas em referenciais teóricos e em artigos científicos, como por exemplo o periódico CAPS e o IE Exploring, para a gente se basear e estudar a partir disso e junto com nossos conhecimentos de eletrônica desenvolvermos o nosso eletrocardiograma portátil. E em seguida, vemos agora a estrutura do projeto e a sua máquina de estados para conseguirmos o sinal desejado. Então, primeiro vemos aqui sinal, passando depois pelo amplificador de instrumentação, vindo após o filtro passa alta e o filtro passa baixa, em seguida levando para o condicionador de sinais, gerando o offset do circuito para levar o sinal para o Arduino, e o Arduino converteu o sinal para exibir no display. E ao mesmo tempo o osciloscópio exibia o circuito a partir do condicionador de sinais, para conseguirmos obter sinais de entrada do circuito de forma congruente e com o mínimo de ruídos possíveis. Era necessário utilizar alguns materiais, como por exemplo um eletrodo específico. Nosso eletrodo utilizado era eletrodos descartáveis e também era necessário utilizarmos jacarés, pontas de provas jacarés, conectado a um cabo. Para a primeira etapa do circuito, era preciso utilizar um amplificador de instrumentação. Então, um amplificador de instrumentação é um componente essencial para os sistemas de aquisição de sinal de pequena amplitude. O amplificador de instrumentação foi escolhido por se adequar bem à nossa utilização, e a partir de estudos e pesquisas feitas, foi observado que o eletrocardiograma, um componente essencial seria este amplificador. Então, por motivos que não tínhamos este dispositivo disponível, nós optamos por projetar o circuito a partir de AmpOp, na configuração do amplificador de instrumentação, para assim substituí-lo e fazer
a construção a partir de um datasheet desse INA 129. Então, ao utilizarmos amplificadores operacionais para substituir o INA 129, fizemos testes em simuladores online, como por exemplo no Tinkercad, simulamos aqui para ver como reagia esta configuração com amplificadores operacionais, tentando simular um amplificador de instrumentação. E agora, passamos para a parte da utilização de filtros no nosso circuito. Os filtros passa-alta são circuitos que permitem passagem de sinais de alta frequência e reduzem a intensidade de sinais de baixa frequência. Com isso, a partir de uma frequência de referência, ele permite que frequências mais altas passem livremente e frequência mais baixa seja atenuada. E o circuito passa-alta é composto por um capacitor em série com a resistência, seguinte este modelo que está no slide. No filtro passa-baixa, ele é um circuito que permite a passagem de sinais de baixa frequência, e no mesmo tempo reduz a intensidade de sinais de alta frequência. Isso a partir de uma frequência de referência. E ele permite frequências mais baixas passem livremente e frequências mais altas sejam atenuadas, reduzindo sua amplitude. Seguinte, sua montagem está de acordo com o slide. A resistência R2 em paralelo com o capacitor e estando em série com o resistor R. O filtro passa-faixa, também é denominado de filtro passa-banda, é aquele filtro que permite a passagem de sinais de uma determinada faixa intermediária, ou seja, ele irá atenuar sinais que estão abaixo ou acima de determinada frequência. Essas delimitações podem ser conhecidas como corte inferior e corte superior. E ele é formado pelos seguintes estágios. A junção de um passa-baixa e um passa-alta pode se formar um passa-faixa. A próxima etapa é o do condicionador de sinais, onde esse último amplificador dá o offset ao circuito do Arduino, que por meio do condicionador de sinais faz com que o Arduino leia valores e receba leitura entre valores de 0 a 5 volts. Existem várias formas de fazer o condicionador de sinais. Nessa imagem, vimos uma configuração utilizada em nosso circuito. Agora vemos a parte onde desenvolvemos o circuito prático, não só em simulações de software, mas partimos já para a parte do protoboard e fazer suas montagens e testes. E agora podemos ver os sinais de saída do nosso circuito, onde oferece a saída analógica para o osciloscópio. Olá, me chamo José Manuel, vou falar sobre a visualização do circuito no display, e a arquitetura do software e hardware e conclusão. Começando por visualização do circuito no display, como mostra o slide. Para que fosse possível o display ler valores do circuito, era necessário um último amplificador para dar o offset do circuito ao Arduino, por meio do condicionador de sinais, para assim fazer o que o Arduino leia os valores dados pelo circuito e exibir no display. Em seguida, trabalhamos com o display gráfico Nextron, onde nele era exibido um sinal analógico, que saía do Arduino para assim podemos exibir os resultados do eletrocardiograma através do display. Para dar continuidade ao projeto, foi necessário alguns componentes para a conclusão do hardware. Portanto, usamos o display gráfico Nextron, a placa do Arduino e fizemos uma projeção da placa do circuito impresso. Falando um pouco mais sobre o display Nextron, um display serial touch IHM Nextron é um dispositivo de informações visual, onde sua interface é ideal para nosso projeto. O display, além de ser touch, ele pode ser utilizado tanto como saída quanto como entrada para um microcontrolador, no nosso caso o Arduino. Outro ponto positivo para a escolha do display é pelo fato dele possuir uma IDE própria para permitir ao projetista produzir a interface customizada. Então, utilizamos para que ele exibisse um osciloscópio e fazendo com que mostrasse os resultados do ECG. Posto isto, tornou-se útil para nosso projeto, com maior possibilidade de portabilidade. As placas de Arduino possuem funcionamento semelhante ao computador. O Arduino funciona basicamente
como uma plataforma open source de prototipagem eletrônica com hardware e software flexível e fácil de usar, destinada a diversos funcionamentos para a execução. Tendo em vista isso, usamos o Arduino Uno para ler os sinais analógicos do circuito e enviar para o display gráfico Nextion. Para montar a placa de circuito impresso PCI, é preciso fazer um modelo esquematizado em alguns softwares. E assim nós fizemos o layout do circuito para, em seguida, poder passar esse layout para a placa por transferência térmica. IDEs. IDE do Nextion. O Nextion é um programa de forma separada, utilizando uma IDE própria, o Nextion Editor. Logo em seguida, ele faz a interface com o microcontrolador para que eles realizem a devida comunicação. IDE do Arduino. A IDE do Arduino é um software disponível pelo desenvolvedor para poder fazer comunicação homem-máquina, onde pode programar a placa do microcontrolador, podendo ser programada em uma linguagem própria do Arduino, que é a versão simplificada do C++. Diante disso, a utilização da IDE do Arduino foi de total importância para podermos desenvolver o código que possibilita a comunicação do circuito com a exibição do display gráfico. É possível observar que os resultados exibidos do nosso projeto se assemelham muito a um eletrocardiograma normal. Conforme mostra a imagem, é notável a visualização das ondas destacadas na imagem, exibidas pelos osciloscópios. Por fim, a conclusão. Conseguimos comprovar a proposta do projeto. Atingimos os objetivos iniciais desta pesquisa. E tem também como objetivo auxiliar pessoas que precisam realizar uma consulta no eletrocardiograma e não podem se locomover até uma clínica ou hospital. Vale a pena ressaltar que não substituímos nenhum tipo de consulta eletrocardiograma hospitalar. Trabalhos futuros. Implementar um aplicativo para exibir resultados do ECG. Aperfeiçoar a caixa externa do ECG portátil. Aqui estão algumas referências e fontes que utilizamos para fazer o trabalho e os slides.